Pois bem, pessoal, boa noite. Eh, Hoje nós vamos aproveitar esse espaço aqui para a gente poder dar uma revisada e uma aprofundada no que é a sistematização de experiência, esse conceito, essa metodologia do que é e de como se faz todo o processo da sistematização de experiência. A gente está se baseando no livro do professor Oscar, né, sobre sistematização de experiências. Foi o material que mais me norteou, assim, nessa proposta, né, mas utilizei também outros PDFs que estão e aí já de uma construção mesmo, de alguns trabalhos acadêmicos, e eu coloquei eles todos lá no Notion, então dá para poder ver lá os trabalhos que eu utilizei, estão lá. Acredito que o Vander também deve ter utilizado os mesmos materiais que eu também. Então eu fiz um esqueminha para a gente poder tentar entender o que é sistematização, porque ele é tão amplo essa metodologia, vamos chamar assim, que aí eu fiz um esqueminha aqui. Pena que eu ainda não tinha tido o acesso ao livro que o Vander leu, porque ele fez várias marcações e eu estava vendo lá, Vander, são marcações muito boas. Acho que a gente pode marcar um outro horário para a gente poder sentar e conversar sobre aquelas coisas que estão lá, tá? É muito interessante esse tipo de saber, né? A sistematização ela é um saber. Não há uma receita, um jeito único de se fazer sistematização, mas ao invés de começar pelo que é a sistematização, vamos talvez listar algumas coisas do que não é a sistematização, né? A sistematização de experiências, ela não é apenas uma contação de história, ela aprofunda muito mais do que isso. Ela também não é algo voltado exclusivamente para a academia, porque geralmente quando a gente fala de um trabalho, de uma entrega, de uma revisão, a gente está baseando, né, na academia, na ciência, na, nessa forma, né, de escrita, mas a sistematização de experiência ela vai além disso. Então, ela também não é apenas uma escrita metodológica, teórica, apesar de também ser uma metodologia e também está embasada em algumas teorias. Tá? É, Ela começa, só um plano de fundo, ela começa lá nos anos 70, quando precisou, aqui no Brasil, iniciar a organização do que o trabalho dos assistentes sociais faziam, né? Então foi preciso embasar de alguma forma tudo aquilo que estava sendo feito, porque era considerado como uma profissão que não tinha todo o valor que tem, né? A assistência social. Então foi criado foi iniciado um processo de sistematização de experiência daqueles processos da assistência social que já acontecia no Brasil e fora do Brasil. Não foi um processo iniciado aqui no Brasil, esse processo foi iniciado dentro da América Latina como um todo, né? Esse trabalho de dar nome, de dar voz ao trabalho que a assistência social já fazia, e isso foi feito em toda a América Latina. Então, a gente está falando aí de um processo amplo e bem aberto, assim, sabe? De tudo que cabe dentro do processo de sistematização. Então, não há uma receita de bolo, não há um jeito único de se fazer essa sistematização, tá? Ela é uma proposta metodológica que envolve as vivências. Então, é, dentro do livro e dentro dos artigos que eu li, toda ela se baseia na vivência. Então, é um tipo de trabalho realizado que está apoiado nas experiências vividas. Então, quem sistematiza a experiência está sistematizando algo que está envolvido, né? Algo que a pessoa está envolvida. Então, ela tem que ter tido aquela experiência, e quando não teve essa experiência, que eu acredito que alguns de nós não teve experiência com o Fundo Brumadinho, está apoiado nas pessoas que participaram dessa experiência. No nosso caso, da experiência do Fundo Regenerativo, né? De todo o trabalho lá em Brumadinho com o fundo. Então, esse é um trabalho
esse trabalho de sistematização, ele é um trabalho realizado a muitas mãos, né, vamos pegar todas essas mãos precisa ter, de alguma forma, estar envolvida com a experiência do caso, no caso nosso Brumadinho. Essas muitas mãos, elas estão relacionadas tanto com as pessoas do território, com as pessoas que entraram no território para trazer, né, essa experiência do fundo, e com aquelas pessoas mentoras mentoras não, do grupo de, como é que fala? De curadoria, então todos os atores ali estão envolvidos. E deixando claro que todos eles são importantes. O mais legal da sistematização da experiência é que não está voltado apenas para um grupo. Não, então vamos pensar na gente aqui, né? A sistematização do Fundo de Brumadinho. Não, quem vai fazer vai ser a equipe da nossa cidade. Não funciona assim. Toda a equipe, tanto nossa cidade, quanto moradores locais, como curadoria, precisam estar envolvidas nesse processo de recontar e de reviver essa experiência do fundo, tá? Para que a sistematização ela aconteça. Eu tentei pegar aqui alguns pontos que são chaves e coloquei como etapas. Se em algum momento vocês sentirem de Kleber, vamos destrinchar mais isso daí, me fale e a gente passa. Se sentir também de falar alguma coisa, Wander, você que lê o livro e quiser pontuar, pode me chamar, tá? Então vamos lá. Eu coloquei 5 etapas importantes da sistematização de experiências. Então, a primeira etapa ela está ancorada no ponto de partida, né? E esse ponto de partida ele traz assim um leque de coisas que a gente precisa estar bem ancorados nele para que a gente tenha um ponto inicial importante. Esses pontos são o seguinte, né? A sistematização de experiência ela é um processo baseado na experiência vivida. Então, tudo que a gente falar sobre a sistematização, ela precisa estar ancorada e embasada naquilo que foi vivenciado, né? E aí a gente pode abrir o leque e pegar, porque eu, por exemplo, estive ali dentro, mas não envolvido na sistematização, envolvido mesmo, de planejar tudo que aconteceu. Não estava ali, estava dentro da nossa cidade, mas estou ancorado nas experiências de Renato, de Wander, de Elcia, que participaram desse processo mais ativamente, né? Então, a ideia desse ponto de partida é reunir todas as pessoas que participaram dessa experiência, que é o que a gente já está fazendo, né? Através de colocar todos os atores, potenciais atores no cenário do fundo regenerativo. Então, reunir essas pessoas é algo importante para esse momento. A partir do momento que a gente tiver essas pessoas reunidas, é preciso realizar um momento de escuta com as pessoas, porque essa escuta é que vai nortear o que nós vamos entregar, né? Porque o produto que a gente vai entregar, seja uma escrita, seja um artigo, seja imagem, seja vídeo, né? Produção audiovisual, o que nós vamos entregar, ela parte dessas escutas. Então, o processo é esse: a gente estar junto, ouvir, né? Ouvir bastante daquilo que foi realizado naquele momento, para que a gente tenha um fundo histórico, um plano, um fundo do que aconteceu, para que a partir de todo esse relato, de toda essa contação de experiências, a partir de toda essa carga, né, todo esse volume de coisas que a gente tem, a gente consiga escrever algo. Não existe uma metodologia pronta, como um artigo científico, que a gente vai escrever começando com resumo, introdução, bibliografia e tal. Não, a sistematização de experiências ela não acontece dessa forma, mas também, porque quando se está escrevendo a sistematização de experiência e você parte para se você quiser que essa escrita seja, vamos colocar aí, seja
esteja dentro de uma revista, esteja dentro de um site. Então, ela precisa também seguir alguns passo a passo da literatura para que seja escrita da forma mais coerente possível. E aí a gente encontra muita sistematização de experiência apoiadas nas metodologias de ensino que nós temos hoje, né? Nesse formato de artigo tradicional, com introdução, resultados, mas a metodologia ela é muito mais, a metodologia da sistematização de experiência ela é muito mais ampla do que isso, tá? Ela não se prende a esse tipo de norma técnica. Dentro desse ponto de partida, a gente precisa resgatar o máximo de registros que a gente puder. E para isso é necessário sentar com as pessoas, ouvir as pessoas. Em um primeiro momento, ouvir as pessoas sem uma necessidade específica de que aquilo seja tabulado, sabe, num roteiro de como se fosse uma entrevista. Ouvir as pessoas. E a partir dessa escuta é que nascem os processos que vão nos fazer chegar aonde nós queremos, que aí nasce as perguntas, nasce os questionários, nasce as principais ideias, né? Da onde a gente vai partir, porque também, apesar de ser algo amplo, não é algo solto, né? Assim, então posso pegar isso aqui, posso pegar. Não, a gente precisa entender que a gente vai partir de um ponto de que a gente vai pegar toda a experiência que a gente conseguir pegar e lá no futuro, quem ler esse trabalho que a gente vai fazer, né, que a gente vai escrever, consiga entender de uma forma, entender o que foi feito lá em Brumadinho, né, entender toda a dinâmica do fundo e consiga assimilar as ideias. Então, não pode ser nada muito solto, porque senão a gente não consegue ter um afunilamento do que a gente realmente quer, né? Esse ponto de partida, então, ele é essencial com esses quatro itens, né? Um processo baseado na experiência vivida, reunir as pessoas que participaram dessa experiência, realizar as escutas e resgatar os registros. Esse é o nosso fundo de partida, esse é o nosso ponto de partida. Então, com toda essa gama já percebam que a sistematização de experiência não é assim, eu, Renato e Vander, vamos fazer. E aí a gente começa a fazer. Não, primeiro, para que essa sistematização ela seja efetiva, precisa ter Renato, Vander, Kleber, mais os agentes da comunidade, mais os agentes que participaram da abertura do fundo, a curadoria, todo mundo junto consegue fazer essa sistematização. Claro que com um alinhamento prévio do que a gente quer, né? De contar das entrevistas de quem a gente quer entrevistar, dos projetos que a gente quer reviver, né? Então, esse ponto de partida ele é essencial para um início. Kleber, só uma pergunta aqui. Você mencionou 5 etapas. São essas aí, olha? Essas são 5 etapas, ponto de partida, e cada uma delas tem os desmembramentos para que fique mais fácil para a gente entender. Então, peraí, o que você falou hoje é a primeira etapa, agora é a primeira agora etapa, a primeira ponto de etapa, isso. partida. Tudo Exatamente. isso daí, reunir as pessoas, escuta, resgatar o registro, é a etapa 1, É a ponto de etapa 1, partida. Tá, ponto de partida. tá, Tá? legal. A partir do momento que a gente já tem esse ponto de partida delimitado, que eu entendo que a gente já avançou nisso, né? A gente já tem essas pessoas que serão entrevistadas, a gente já tem os projetos desenhados, está tudo lá descrito, né? Então a gente já tem esse ponto de partida inicial, a gente já tem. Vem então uma sequência que são as perguntas iniciais, porque a gente vai precisar se basear por algo, né? E aí, antes da gente pensar nas perguntas que são iniciais, a gente precisa pensar no que a gente quer. Né? Tá certo? A ideia é sistematizar o Fundo Regenerativo de Brumadinho, mas o que a gente quer a partir disso? E aí vem algumas etapas também dessas perguntas iniciais. Para que nós queremos sistematizar? Acho que isso ficou bem... acho que isso, vou deixar você falar, Wander. Acho que isso ficou bem
consolidado lá no final de semana na casa da Elcia, né? A gente colocou isso muito a fundo lá. Por que nós queremos sistematizar? Para além do edital, né? Para além de que é um trampo aí do edital, a gente quer para outros fins, né? A gente quer ver isso lá na frente consolidado como uma metodologia a ponto de ser replicável em outros lugares, né? Então, ter esse para que sistematizar é importante. Pode falar, Wander. Assim como aconteceu com o Renato, é só por uma questão de ordem mesmo. Você está falando no ponto 2 agora, qual é o título do ponto 2? Então, assim, se você puder ser mais específico, 1 é isso, 2 é 3, o 4, facilita para mim. Beleza. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o ponto de partida, e que nós passamos por eles, e dentro deles a gente tem vários subtítulos, né, subpontos, vamos dizer assim, que é todo aquele que eu já falei. O segundo ponto são as perguntas iniciais. Dentro dessas perguntas iniciais, a gente também vai ter lá os nossos subpontos, que são para que queremos sistematizar, que é o primeiro. O que queremos sistematizar, então a gente tem para quê, o que, né? O que nós queremos sistematizar. Então, nós vamos sistematizar a experiência que foi o fundo regenerativo, que está, aliás, que foi não. E é importante a gente dizer que a sistematização, ela não é um fim. Então, não é porque acabou o fundo regenerativo que nós vamos sistematizar. Não. Ela pode acontecer durante o processo, como ela pode acontecer no final do processo. No nosso caso, ela acontece durante o processo. Durante o processo, nós estamos sistematizando a experiência, porque ele não acabou e está muito longe de acabar, né? Então, o que nós queremos sistematizar? Sistematizar toda essa experiência do que aconteceu lá em Brumadinho. Terceiro subponto, então. Qual o nosso objetivo ao sistematizar essa experiência? E aí eu deixo essa pergunta solta aqui, né? Qual é o nosso objetivo principal? Porque nós temos vários objetivos. Nosso primeiro objetivo talvez seja o edital que nos proporciona isso, né? Esse talvez seja o primeiro que nos permite conseguir sistematizar, porque talvez seria difícil nesse momento a gente parar as nossas vidas por 10 meses para embarcar numa sistematização. Então, o fundo ele traz esse nosso objetivo. Aliás, talvez não, né? Ele não é o objetivo em si, mas ele nos incita ao nosso objetivo. Eu acho que ele é um meio, né? Um meio. Acho que é um meio muito bem-vindo, mas eu acho que essa pergunta, qual o objetivo ao sistematizar, é muito importante, porque ele é um meio para um fim. E esse fim, talvez ele tá ligado àquela primeira pergunta, o que que a gente quer, né? De replicar, e aí eu adiciono mais dois. Além de replicar, eu acho que a gente também quer melhorar o processo, então, assim, ver o que não está legal para melhorar, né? E mesmo avaliar o processo, né? Porque a gente acha que é uma maravilha e tudo mais, mas quando a gente for perguntar para as pessoas, para os projetos, talvez a gente vai ouvir outra história, né? Então, também avaliar, isso daqui vale a pena, né, ser replicado? Replicar. E aí, dentro disso, vem muito o que o Vander colocou lá no grupo, mandou para a gente lá do que ele estava lendo, porque nesse embarque que nós vamos fazer na sistematização, a gente vai descobrir processos que não deram certo, né? Ou que não deram tão certo como a gente esperava, né? Que tem os seus trancos, seus barrancos, as suas, sabe? E é isso, o legal da sistematização é isso. Isso é que é importante. Se a gente passa durante todo o processo e descobre que nada foi, não teve nenhum barranco, não teve nenhum, sabe? É como se a experiência não fosse aquela, né? A gente não teve nenhum problema. E a gente sabe que dentro do fundo regenerativo a gente tem os problemas para encontrar as pessoas na comunidade, os projetos na comunidade, a questão do apoio do patrocínio fiscal, então, do patrocinador fiscal. Então, tem várias coisas que a gente vai achar no meio do caminho que não foram da forma que não foi executado da forma que a gente pretendia. Mas tudo bem, também. Essa é a experiência. A gente não conta só as experiências positivas, a gente junta tudo, né?
tentar sair desse cenário com as melhores experiências, com a melhor experiência mais bem contada possível. Seguindo, então, dentro das perguntas iniciais, mais um subtítulo seria: qual o nosso objetivo? Aliás, não, o nosso objetivo nós já falamos aqui, e para finalizar esse subponto, qual aspecto central nós queremos sistematizar? E aí a gente já começa a dar corpo, porque se a gente deixa muito livre, então, ok, o que a gente quer sistematizar? A gente quer sistematizar a experiência da nossa cidade em ser patrocinadora fiscal? A gente quer sistematizar a experiência da comunidade no envolvimento dela? A gente quer sistematizar a experiência do fundo como um todo, tanto da captação como do repasse e tal. Isso precisa estar bem claro. E aí, mais uma vez, eu acho que lá no final de semana na casa da Elsa, a gente deixou isso muito bem claro. A gente afunilou no ponto que a gente queria sistematizar, né? Acho que esse ponto central ele está bem claro para a gente, que é sistematizar toda essa experiência. Tanto a experiência em si é muito amplo, toda a experiência em si, como os viés que vem junto, né? Nossa cidade, replicabilidade, o próprio grupo que endossa os projetos, enfim, é muito amplo. Se a gente conseguisse, nesse momento, fechar isso um pouco mais, para a gente deixar isso mais com um caminho mais fácil de seguir, de repente a gente vai ter menos trabalho. Mas a gente já entendeu que é praticamente quase que impossível a gente seguir numa linha só, com tantos viés, assim, sabe? Com tantas coisas que compõem esse fundo regenerativo. Kleber. Acho que é algo para a gente pensar. Pode falar, Wander. Desculpa interromper, mas é porque senão depois vou perder o fio da meada aqui. Por onde que eu vou começar? Bom, eu vou começar pelo conceito de sistematização, né? Tornando ele bem raso, bem simplificado aí, né? Sem entrar nas teorias que embasam a sistematização. Sistematização, a gente pode, do meu ponto de vista, eu gostaria de ouvir vocês, ele pode ser entendido como a reflexão sobre os fatos, o que aconteceu, considerando que, enquanto não houve uma sistematização prévia para que as coisas acontecessem conforme uma sistematização, essas coisas aconteceram como, então? Foi fundo e foi fazendo. Faltou sistematização. Então, agora é o momento de pegar o que foi fundo, né, que foi aquele input de vamos ajudar e vamos e tal. Se quiser chamar de orgânico, eu não gostaria de chamar de orgânico assim, muito rotulado de orgânico, não, para não ficar uma pecha aí de visão negativa de ser orgânico. O ser orgânico não é negativo. Mas foi acontecendo e faltou o quê? Esse olhar crítico na sistematização, porque nós não tínhamos antes assim, vai acontecer um evento em Brumadinho, nós temos que preparar, sistematizar tudo para a hora que ele acontecer, a gente ter controle sobre ele. Aconteceu, e a gente foi fundo, foi fazendo, foi reagindo ao que estava acontecendo. Mas, Wander, só assim, colocar uma consideração que eu acho que ocorreu sistematizações, sim, durante esses 3 anos, sabe? A gente tem mapeado processos, a gente tem... mas eu sinto que algumas dessas sistematizações a gente sistematizou e depois não funcionou, sabe? Então, assim, ocorreu, mas incompleto, né? E eu acho que esse aqui vai ser incompleto também. Renata, eu não vou entrar nesse mérito agora, não, porque a gente vai desviar um pouco
Mas, assim, tem outras questões. Ela não viu, Kleber. Não, eu Viu? deixo. Ela Viu? mandou. Ah, então tá bom. Essa questão entraria num viés aí filosófico que eu não cabe aqui agora, não. Eu entendo que houve administração, eu entendo que houve sistematização, revisão de processos, tudo isso aí. Não estou fazendo uma crítica de que foi algo laissez-faire de qualquer maneira, não é isso. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas o que eu quis dizer é que ninguém sistematizou para quando acontecesse o rompimento da barragem a gente soubesse o que ia fazer. Aconteceu, e aí você começou a trabalhar em cima dele. Isso é reativo. Isso é reativo. Você reage a algo e começa, não, vamos assim, vamos por aqui, não deu certo, vamos por ali, né? Agora que já tem esse período histórico acontecido, do que eu li de sistematização, a proposta, esse termo não está no livro, eu que estou colocando, a proposta é da praxis teórica, ou seja, a partir da realidade, do que aconteceu, do que foi praticado, sistematizado mais ou menos, ou completamente ou não, a partir disso, é fazer uma reflexão crítica para gerar um retorno que, se for um artigo, é um artigo, se for uma outra coisa, depois eu vou falar o que eu penso sobre isso, fazer a entrega de um produto. Então, esse produto ele vai ser fruto do quê? De uma sistematização refletindo sobre fatos que aconteceram, sobre realidades com os atores envolvidos nesse processo. Isso aí tem muito a ver com construtivismo, que é uma teoria, tem muito a ver com o socio-interacionismo de Vygotsky, que fala que você tem que fazer isso interagindo com a comunidade, né? Que você pega a compreensão dela, a prática dela e ajusta a uma teoria. Então, é por aí. E aí, já finalizando o que eu queria falar, em algum momento da fala do Kleber, quando fala das entrevistas, das pessoas, existem as entrevistas quantitativas e qualitativas. Então, se fizer entrevista qualitativa, o universo é menor de pessoas que serão ouvidas, mas vai representar a realidade do que aconteceu e vai permitir uma sistematização assertiva. Então, eu não sei, e porque eu não acompanhei, se os nomes que foram listados eles são representativos das pessoas que estão impactadas. O comerciante que não sei o quê, a família que perdeu alguém, o isso, entendeu? Como é que está esse universo? Aí a pergunta que eu tenho, né? Se não for para agora, me respondam depois. Como é que foi olhado e separadas as pessoas? Elas são representativas de todos os segmentos da comunidade que tiveram esse impacto direto pelo rompimento da barragem? Porque se faltar um que não tenha sido, vai ficar manco o processo, sabe? Então, aí eu acho que tem que ter um olhar com bastante atenção para saber se a gente está pegando a amostra, estou falando agora numa linguagem de pesquisa mesmo, a amostra adequada, tá? É uma coisa que me ocorreu durante um momento que você falava de começar as entrevistas, de já ter a lista das pessoas. Que lista é essa? Quais as pessoas estão representadas, né? Isso eu não conheço. Acho que talvez depois de hoje, o Renato e a Elsa já fizeram uma lista lá, que eles estão mais por dentro lá, né, do fundo, mas eu acho que depois de hoje, talvez abra mais a mente, tanto para Renato quanto para a Elsa, né, listarem outros atores, surgirem outros, nossa, fulano participou dessa forma e tal, mas acho que é isso mesmo, Ander, qualitativamente, né, a gente vai buscar essa qualidade para essa contação, para essa sistematização. Perfeito. Tá, então, você falou 3, o quarto e o quinto, quais são? Bora. Então, é o seguinte, eu só vou ler uma... Falei 2, na verdade. Falou 2, falou 2. Vai Nós vir o vamos para o 3 terceiro agora. agora. Eu só quero comentar aqui qual o aspecto central, né? Que é, na verdade, a próxima tarefa que está com eu e o Wander
nos propusemos de cuidar dela. É a tarefa 24. E essa é uma complicação, né? Porque a gente quer essa visão do sistema, né? Por isso que até você falou, a gente viu que vai fazer tudo. Só que fazer tudo também a gente fica sem um foco. Então, acho que é um aspecto crítico aí, né? E o que a gente quer, que é lá das perguntas iniciais, né, também, é a tarefa 7, que está vocês dois estão para fazer, né? Uhum. Definir os produtos a serem entregues. Acho que tem uma ponte aí sobre o que a gente quer e os produtos. Sim. Dentro disso, acabei de citar. Pode falar, Wander, que aí eu vou ler uma frase. Na hora que for para falar da entrega dos produtos, eu quero fazer uma colocação, porque, de uma certa forma, o Kleber já adiantou uma possibilidade aqui, que seria a entrega de um artigo, de uma escrita técnica, acadêmica, né, e replicável, etc. Mas eu tenho outras ideias também, sabe, sobre isso. Sim. E aí eu tenho uma frase aqui que eu gostei muito, eu acho que eu até compartilhei lá no grupo já também, sobre sistematização, né? O desenho e a aplicação da sistematização, eles contribuem para a consolidação de produtos de conhecimento que reforçam a cultura e a memória organizacional. Melhoram os resultados, então não tem como você sair de uma sistematização de experiências com piores resultados do que você entrou, né? Então, pensando aí dentro da nossa cidade, a gente, com certeza, a melhora do processo é melhor, né? Articulam aprendizados, então a gente vai estar tanto nós e aí pode pegar acadêmicos mesmo, né? Aprendizados acadêmicos, mas também com a comunidade, então saberes tradicionais, né? Serão importantes e corroboram com a construção proativa do futuro, que é o que a gente pretende, né? Replicabilidade e tal. É assim, sistematização, eu acho que é assim, eu estou muito apaixonado pelo Oscar, né? Acho que ele, com todo esse trabalho que foi feito aí, eu vi algumas entrevistas dele que eu achei fantástico, assim, o jeito que ele fala, né, da sistematização, sem nem se importar que isso esteja na academia ou que, sabe, que isso faça parte de algo, e quando na verdade é muito maior, porque hoje já existem pós-graduação, especializações específicas para adentrar os territórios, para sistematizar dentro dos territórios. Então, isso é o mais próximo do que a gente consegue fazer da academia, da ciência, adentrando os territórios e dialogando, e o que é trazido ali, o que é levantado ali dentro dos territórios, contribui para o produto, sabe? Então, é muito incrível essa questão da sistematização, mas seguindo para o terceiro ponto, que é recuperação do processo vivido. E aí é isso mesmo, é reconstruir, e aí um subponto seria reconstruir a história de forma a organizar, classificar, organizar o que aconteceu, classificar o ocorrido e a partir disso gerar informações, né, que vão nos basear para agora e para o futuro do que nós queremos. Então, assim, reconstruir essa história vai nos possibilitar que lá na frente a gente faça outros fundos errando menos, né? Com uma orientação muito maior. Mais um subponto dentro dessa recuperação do processo vivido, e aí esse ponto ele é mais amplo, que ele vai trabalhar o que, como, onde e quando aconteceu esses fatos. Então a gente vai embarcar aí dentro de um processo mais profundo, porque a gente vai ter que descobrir dentro dessa sistematização o que aconteceu. As pessoas que vão ler posteriormente precisam estar
precisa ter um pano de fundo, né, para saber, ok, estão falando de sistematização e tal, estão falando do fundo regenerativo, dos projetos apoiados e tal, mas o que aconteceu para isso? Então, essa história ela vai precisar estar muito bem aprofundada, como aconteceu, o que aconteceu é importante também estar, então esse pano de fundo é importante, onde isso aconteceu, né? Então todo o panorama de Brumadinho, e talvez nisso é que vem muita escrita, né? Porque como que era o contexto antes, o que já havia antes, né? Já tinha antes possibilidade de ter um rompimento, né? E por que não foi feito? Tudo isso está aí dentro desse processo, né? Claro que isso, acredito que a gente vai poder passar mais rápido, esse pano de fundo mais rápido, mas ele é importante estar ali, né? Para que fique claro para a pessoa que vai pegar depois entender. E então esse é um pano de fundo importante. Dentro desse ponto, recuperação do processo vivido, é isso que a gente vai fazer, mergulhar nesses momentos do fundo regenerativo. Tá? Um pouquinho antes do fundo, durante o fundo e futuramente com o que a gente quer, né? Então esse é o terceiro ponto, e aí eu já passo para o quarto, que é, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode mandar, que é a reflexão desse pano de fundo que a gente listou. Essa reflexão, que é o quarto ponto, ela vem aí embasada nos subpontos: interpretação crítica do processo vivido. Então, ok, lindo, maravilhoso, a gente já conseguiu apoiar 50 projetos, mas existe uma interpretação por trás disso, né? E quando a gente for entrar dentro dessa escuta, pode ser, e isso eu venho pensando há já um tempo, pode ser que esses apoios, né, que foram dados lá em Brumadinho, eles não sejam, se a gente for interpretar eles criticamente, né, fazer uma interpretação crítica desses apoios, pode ser que em alguns deles a gente vai ver e falar, poxa, mas é isso então? A gente apoiou isso, mas para a gente isso pode ser pequeno. Mas para o território e para as pessoas que vivenciam isso na sua integralidade, né, porque estão lá, esse apoio ele é muito importante. E mesmo que agora já não seja, mas talvez naquele tempo em que foi apoiado, se a gente for fazer uma interpretação crítica naquele momento, ele é muito importante. Eu consegui fazer entender, pegando esse exemplo de um projeto apoiado, por exemplo? Tá muito claro, Kleber. Inclusive, te parabenizo aí pela capacidade de exposição. Você tem vocação para professor, viu? Não, eu acho que eu tenho mesmo. Mas eu comecei a leitura desde quando, naquele dia que a Luísa, que eu tive a primeira reunião, que eu já saí de lá com esse material, falei, não, vou ler esse negócio, porque são muitas páginas, mas aí depois eu vi que você também sentiu isso, né, Wander? Que chega em um momento que o negócio fica meio maçante, assim, que aí a gente vai tirando pouquíssimas não, ali, ok, desse capítulo todo eu tiro poucas coisas, sabe? De tipo assim, não, dá para se sintetizar nisso. Não sei se Isso é você também próprio sentiu isso. da redação acadêmica, né? Você tem Ah, que espremer para tirar a essência. sim. Então, Tem que beleza, raspar. perfeito. Essa interpretação crítica é algo que vai estar baseando o nosso produto, né? Nossa sistematização. Aliás, a sistematização não é um produto. Estará dentro, essa interpretação crítica vai estar dentro da sistematização que nós vamos fazer, né? Um outro subponto dentro dessa reflexão do fundo, de fundo, né, desse plano de fundo, é por que aconteceu o que aconteceu. Então, por que aconteceu por que o fundo regenerativo aconteceu? O que fez ele acontecer? E aí vem toda aquela história do rompimento e tal, do crime. E esse porquê, ele é importante porque ele vai ali a gente tem que pensar não para a gente,
o produto não para a gente. Esse produto ele tem que ficar visível para quem vai ler, para quem vai pegar depois. E aí uma experiência, talvez uma ideia seja que, apesar da gente não ter conseguido o engajamento dos associados nisso, seja que entre os associados essa leitura seja, a gente chama mesmo, olha, estamos com um produto, a gente precisa melhorar esse processo. Eu gostaria que você lesse isso para nos ajudar nesse processo. E aí a gente consegue envolver os associados nisso, né, nesse processo, e a gente torna o edital mais amplo para dentro da associação. Tá? Ok, então por que aconteceu o que aconteceu? E um terceiro ponto seria analisar e localizar esses aprendizados. A gente aprendeu alguma coisa, né? A nossa cidade, vamos pensar aqui na nossa cidade, porque estamos aqui em 3, aprendeu alguma coisa com esse fundo, né? Com a realização desse processo? Então, o que a gente aprendeu? Talvez a gente vai ter aprendido que a gente não quer mais nenhum fundo em nenhum outro lugar. Está longe disso, não é isso, né? A gente viu que dá para fazer em outros lugares. Talvez pela dificuldade do que é, né, manter isso, a gente precisa melhorar os processos. Mas eu acredito que a gente vai tirar bons proveitos, bons aprendizados dessa sistematização. E aí eu vejo o edital, o recurso financeiro positivo demais para que a gente possa fazer isso. Porque, de outra forma, a gente iria ficar nessa sistematização que acontece aí. Coloca lá no site do Alson, está lá, ou então coloca lá no Drive, está lá, mas não tem isso condensado num local específico. Talvez o dinheiro vai o recurso, né, a bolsa vai nos possibilitar isso. Até mesmo essa questão da reflexão, a gente nunca fez uma reflexão séria, sabe? Essa aqui é a primeira vez. Aí eu concordo com o Wander, quando falou assim, foi indo e foi fundo, né? Que a gente não parou para fazer isso. Agora a gente tem essa oportunidade que é maravilhosa. Perfeito. Então, quando eu falei do foi fundo aí, né, era uma força de expressão aí para ficar bem memorizado, mas é no sentido mesmo de ações reativas. É diferente de você planejar para executar, sistematizar para aplicar, né? E sistematizar, já é só reforçando, não é um teórico chegar lá e falar como é que é para fazer, partindo da experiência de cada um. Tem muitas histórias sobre isso. Eu anotei uma outra coisa aqui que eu queria colocar nessa fala sua ainda, Kleber, antes de avançar. O que eu estou muito focado, muito interessado em duas coisas. É sobre produto, porque é o próximo ponto. Eu sei, eu já quero abrir para produto. Mas antes de abrir para produto, né, o como fazer, eu não estou menosprezando nada do que eu li de sistematização. Existem outros que não chamam sistematização e propõem um processo diferente para chegar no mesmo lugar, né? Uma outra teoria embasada em um outro autor, um outro estudo acadêmico e tal. Então, assim, a gente precisa fugir do academicismo, do exagero da academia, e a entrega, já abrindo a bola aí para que você, com certeza, vai falar isso, mas desculpa se foi spoiler da minha parte aqui, né? A gente tem que ter foco no que a gente vai entregar. Por quê? O que aconteceu e a análise reflexiva que a gente vai fazer sobre isso aí é processo. A gente tem que deixar um produto que permaneça. Eu tenho muito medo de que o produto seja um belo trabalho de reflexão, com muita consistência, e que vá para uma prateleira acadêmica lá ou de uma ONG e fica lá. Então, aí eu volto àquela questão da teoria e da prática, né, num círculo virtuoso de prática, teoria, teoria e prática, né? Eu imagino que a gente deve deixar um produto na comunidade que permaneça, mas que seja processo histórico, ou seja, que ele continue
pegando novas experiências, refletindo essa nova experiência e readaptando, e que ele seja tipo um moto contínuo, entendeu? Porque senão a gente vai congelar tudo isso que aconteceu numa reflexão que gera um produto que a gente vai mostrar e ficar muito bonito para todo mundo aplaudir, mas que não vai efetivamente manter o processo reflexivo e de modificações dentro do ambiente. Eu não sei o que está vindo aí da sua fala para produto, mas aí depois eu complemento o que eu quis dizer, se não ficou claro. Wander, eu acho que tem 2 itens que são os próximos aqui no Carrabid, que a gente vai ter que sonhar, planejar, executar, celebrar, né? O que você fez agora, para mim, já é uma parte num ciclo de sonhos sobre como que você sonha esse produto, né? Até eu notei aqui que seja autocontínuo. Acho que já é um processo de sonhar. E eu tenho muita coisa a falar também sobre produto, mas eu quero ouvir o Kleber finalizar aí. Depois a gente entra nesse tema, se der tempo. Sim, não, vai dar, porque a gente vai entrar aqui nessa última parte, é o último ponto, e aí vou abrir para que a gente... Por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui é dando o que foi lido. Sobre a construção dos produtos, a gente vai ter que sentar e ver qual que é melhor e se encaixa para a gente. Mas eu vou dar as possibilidades que a sistematização traz de produto, ou pelo menos algumas, porque é amplo também. E as possibilidades que o edital nos dá também, né? Porque a gente também está. Primeiro, eu gostaria de dizer que a gente não está preso a apenas um processo de sistematização de experiências no sentido só pode usar aquela metodologia. O edital ele nos permite que a gente flutue aí em várias outras, desde que a gente consiga, a partir dessas outras metodologias, passar a experiência, vamos colocar passar a experiência, contar a experiência, aprofundar na experiência, todo outro é válido. Outra coisa também que já não existe mais, a gente não precisa, por exemplo, vamos perguntar lá a equipe do edital se pode esse produto ou não. Não precisa. A gente está com livre agora, isso foi dito na última reunião, a gente agora tem liberdade para poder escolher o que, com a equipe, escolher o que a gente acha que que pega mais tanto para a comunidade, para nós, para divulgar no blog da Rede Como A, né, no site. Eu gostaria, e aí eu já vou entrar nesse ponto, eu gostaria que fosse algo que também, com uma escrita que também acadêmica, para que sirva para outros acadêmicos no futuro, né, um artigo que a gente pudesse ser citar, tudo isso seria muito legal, porque eu acho que aproxima a nossa cidade da academia, que também é importante, afinal de contas, a nossa cidade trabalha nos territórios e quem faz muito bem isso é as academias através dos projetos de experiência local, né? Então, eu acho que a gente está indo por um caminho muito bom, e o caminho ele é muito produtivo e muito amplo, tanto para nós como profissionais, quanto para nós como profissionais e atores desse fundo, né, quanto para a nossa cidade, porque ela aproxima a nossa cidade de outros viés que às vezes não está ali tão próximo. Então, partindo disso, a gente está bem livre para poder explorar o que a gente quiser dentro desses produtos que a gente precisa entregar aí. Eu achei muito bacana, assim. Por quê? Porque a sistematização de experiências, ela surge, eu falei, né, lá mais ou menos na década de 60, com os próprios assistentes sociais já fazendo isso na América Latina como um todo, né, querendo dar viabilidade para o que eles já faziam, para o trabalho que eles já faziam, e aqui no Brasil começa uma onda lá em mais ou menos 1960, de movimentos populares já chamando essa sistematização de experiência para o que eles estavam fazendo. Sabe? Os movimentos populares começam a aparecer e já começam a sistematizar experiências do que poderia dar certo, do que não poderia. Lembrando que a gente estava, nesse momento, lá no regime militar, por volta aí de 64.
quem que aparece no cenário para consolidar essa sistematização como uma metodologia? Paulo Freire, tá? Com a sua metodologia de ensino. Então, assim, a gente está muito próximo de coisas assim, sabe, revolucionárias mesmo, né? Que pode ser que para ninguém, que na academia às vezes não tem tanta relevância, né, uma sistematização de experiência, mas que para nós que sabemos o que é importante, né, para o futuro, não que a academia não seja, que os saberes, né, ali embasados teoricamente, mas a gente sabe que vai ser necessário muito mais do que apenas o que a academia entrega, né, o que a ciência, o que a academia ali, as universidades entregam. É preciso um aprofundamento com saberes tradicionais, com saberes, e isso Paulo Freire traz, e a gente vai poder explorar isso, e aí 10 meses talvez seja pouco, para a gente explorar isso dentro da comunidade, sabe? Então é muito bacana, muito bacana. Só falar que eu estou todo arrepiado aqui, acho Eu também fiquei. fantástico essa visão paulo freireana aí porque ele conjuga a teoria, né, que é o acadêmico, é o artigo, com a prática, que é, né, lá em Brumadinho, e esse negócio de que seja contínuo, a alimentação entre um e outro. Então, acho fantástico, eu concordo contigo. Eu acho que isso também é algo revolucionário que a gente está fazendo. Mais um para a lista da nossa cidade. Sim. E o mais legal, só para finalizar essa fala, é que quando eu fui ver que o Paulo Freire estava muito envolvido, foi por causa de ter um estudo, né? De eu ter estudado ele na minha pós-graduação para falar de educação popular. Porque a sistematização de experiência é algo simples, e aí eles já colocam mesmo, é realmente uma tarefa simples, mas que em algum momento as complexidades elas aparecerão nesse processo. Então é simples, o que a gente precisa é ouvir de nós, que fizemos parte da comunidade, que fez os curadores ali e tal, toda aquela comunidade. Isso é simples, a gente vai ouvir. E contar isso é simples, escrever isso é simples, desde que a gente tenha um roteiro. Mas as complexidades se aparecerão a partir daquele momento que a gente começar. Né? A gente já viu essas coisas aparecendo aí. É simples, mas complexo. E aí, para finalizar, os pontos, a gente vai para o último ponto, que é o ponto de chegada. O nosso ponto de chegada, ele parte de formular conclusões do que nós aprendemos nesse momento, um subponto desse quinto ponto, então, seria formular conclusões, né? O que nós aprendemos, o que a gente conclui a partir disso, né? A partir de todo esse processo que a gente fez, e aí, para isso, a gente precisa pegar a nossa teoria, envolver a prática. Então, quando fala que é aberto, mas não é tão aberto, porque a gente precisa ter uma conclusão, né? E para ter uma conclusão, a gente vai precisar de uma teoria que embasou a nossa sistematização, e também das práticas que estão ali circulando, né? Na comunidade, enfim. E, para a gente formular essas conclusões, um subponto é como comunicar essas aprendizagens que a gente vai ter. Porque, ok, nós vamos imergir, nós vamos lá, nós vamos entrar naquilo, mas como que a gente vai comunicar todo esse nosso aprendizado? Aí surge os produtos que a gente precisa entregar. No nosso caso, é livre, né? A gente pode pensar em qualquer produto que seja. Dentro da sistematização, a gente tem vários produtos. A gente tem texto, a gente tem fotos, a gente tem blog, a gente tem audiovisual com entrevistas gravadas, séries de podcast, se a gente quiser pegar só a voz. A gente tem mini vídeos, e-book, penso eu. Então, tudo isso está aí dentro, tudo isso são produtos que a gente pode utilizar. Aulas, videoaulas, tá?
sobre a sistematização. Então, dentro desse campo que é vasto do que a gente pode utilizar, cartilhas, é óbvio que a gente vai ter que pensar em o que alcança mais pessoas. Né? A gente vai precisar pensar em algo que está aí e não tem como fugir da tecnologia. Né? Algo que seja mais tecnológico. Se a gente falar assim, não, a gente vai fazer, então, panfletos para distribuir. Pode ser que esses panfletos não alcancem nenhuma parte das pessoas que poderiam alcançar se fosse um canal no YouTube, onde a gente postou, ou no Notion lá, enfim. É amplo, e amplo mesmo. E aí, dentro dessa amplitude toda, a gente pode pensar aqui no que seria mais fácil de entregar e não apenas mais fácil, mas mais importante nesse momento, né? Como comunicar isso através de um produto que seja mais fiel e que não nos dê tanto trabalho, claro, né, gente? Imagina que a gente, não, vamos fazer então uma série de entrevistas lá, mas aí tem que editar as entrevistas, tem que cortar, tem que legendar, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro, e aí a gente vai gastar muito tempo. Mas isso também está aberto. Se achar que tem que gastar muito tempo e esse produto precisar de algo tão denso assim, a gente tem aí os 10 meses para poder fazer. A ideia é que a gente levante isso daqui e pense nesse momento no que será mais viável e mais fácil, mais tranquilo da gente entregar dentro das nossas competências. Para finalizar, o último ponto, né? A outra coisa é que tem que ser além de escrita. O produto precisa ser além da escrita, porque a escrita ela vai precisar ter. Então, em algum momento, a gente vai precisar ter a escrita ali. Tá? Então, esse é um ponto. Pode falar, Wander. Eu vou passar só para o último. Se eu estiver antecipando, mas ainda dentro do conceito de produto, porque para mim, o ponto de chegada é o produto que a gente vai entregar. O que ficou lá. É isso. Que ficou e que seja perene, que seja dinâmico, que evolua, etc, etc. Eu vou falar um pouquinho aqui no âmbito de filosofia, mas, por favor, não fiquem, não considerem que eu estou no campo filosófico sem estar no pragmático, não. Estou falando isso com conotação de bastante pragmática mesmo. Tem várias maneiras de denominar o que a gente entregou no final desse trabalho. Então, por exemplo, entregar um vídeo, uma escrita, um folder, uma cartilha, eu acho que ainda não é o produto, sabe? São produtos, sim, são produtos, mas não é o produto final. O produto final ele está num campo mais filosófico. Qual que é? A consciência e a autonomia para aquelas pessoas serem protagonistas do que vai acontecer a partir de um fato acontecido. Então, se fosse falar para mim assim, me fala aí o que é o produto que você vai entregar. Eu vou entregar as pessoas mais autônomas. Como é que eu faço isso? E aí eu não estou falando que tem que ser desse jeito, não. Estou só dando um exemplo. Vou compartilhar três PDFs a esse respeito. Isso eu estou com isso há anos. E eu falo para as paredes, né? Agora eu estou lendo a sistematização, por isso que o primeiro comentário lá, eu falei, poxa, isso aí é praxis teórica. E lá no final eu falo, de fato é, só não chamar assim, né? O que eu quero dizer? Para mim, colando o conceito de autonomia, nomos, tomar o sentido para si, né? A gente tem que ter comunidades de aprendizagem que vão gerar comunidades de práticas. Isso é tão óbvio para mim que é a mesma coisa de falar que vai subir para cima ou descer para baixo, porque então, assim, quando você vai ler sistematização, Paulo Freire, aí você entra num mundo de conceitos tão amplo, tão profundo, que você perde o foco. O foco é o seguinte: as pessoas têm que ser autônomas, donas de si e fazer o que tem que ser feito.
Mas para fazer o que tem que ser feito, ela tem que aprender como que deve ser feito. E o aprendizado é a partir de experiência e teoria. Não é só a teoria e nem é só a experiência, porque tem muita gente fazendo as coisas pela experiência, chegando no lugar que eles querem, a um custo muito alto, porque se ele tivesse uma teoria, ele faria isso melhor. Então, o produto que... Se falasse para mim, Silvana, que produto que você propõe? O que é o fenômeno das redes sociais que está acontecendo, né? Os grupos e tudo que acontece em rede social, nessas comunidades que vão se formando por interesses em comum. É equivalente a isso, ter uma comunidade de aprendizagem sobre o que houve de impacto no território, para saber como vai praticar para que aquilo não aconteça de novo e que eles possam superar os males, as consequências que ficaram do fato do rompimento da barragem. Então, assim, aí se você fala assim, olha, eu produzi um vídeo, uma cartilha, um texto acadêmico, isso, aquilo, isso são produtos, mas não é o produto final. Isso, para mim, são produtos intermediários, são produtos que vão provocar aquilo que é autonomia. Essa autonomia, essa consciência e o sistema, brincando com a palavra sistematização, no polo oposto da sistematização que a gente quer fazer, o outro lado da balança, está um sistema que não quer que isso aconteça. Não é conveniente para o sistema que essas coisas fiquem muito claras, porque as pessoas vão ser donas dos seus caminhos, vão exigir seus direitos, a autonomia é ameaça, sabe, para o sistema. E para a gente chegar a dar uma autonomia para a pessoa, através de comunidades de aprendizagem e prática, eu estou usando esses dois conceitos, porque eu tenho material para dar suporte a eles, mas poderiam ser outros nomes, né? E fechando, uma professora maravilhosa que eu tive de filosofia, viva ainda, dona Irene Amaral, ela explorou isso muito numa disciplina que chama Teoria do Conhecimento. Então, lá no curso de filosofia, estudar teoria do conhecimento é um negócio maravilhoso e extremamente profundo. Aí ela contou um caso uma vez que eles foram num lugar que um senhor precisava tirar água do poço. Um matuto que nunca tinha estudado, acho que nunca tinha ido nem na cidade direito. Aí eles foram fazer um trabalho de campo. Chegar lá, sabe como é que ele tirava água? E ele nunca leu, ele nunca viu nada, ele criou. Ele montou um sistema de corrente e ele girava, a corrente passava dentro da água, subia com a água e despejava no balde. Alta engenharia criada de quê? Criada de algum tipo de contato, de experiência, de prática que ele teve, né? Que gerou o quê? Gerou um artigo, né? Você pode escrever. Um saber. Um saber. Gerou um saber. Assim, nós tenta mexendo demais comigo, sabe? Eu queria estar lá em Brumadinho, morando lá. Pois é, eu fico pensando exatamente isso, Wander, Só que, assim, só para finalizar, e eu já volto nisso daí que você falou, porque os dois últimos, o último pontinho aqui tem a ver com isso, que é o último ponto mesmo dos pontos de chegada, né? O subponto. Então, o nosso produto ele precisa reorientar os caminhos. Se a gente vai entregar esse produto, ele precisa ter o seguinte: se fosse hoje, a rompimento da barragem, a gente faria da mesma forma, né? Então precisa o nosso produto vai reorientar os caminhos. Aliás, o produto que a sistematização propõe, ela reorienta caminhos. E assim, talvez o mais importante de todos, o produto da sistematização de experiência, seja lá qual for que a gente for escolher, ele fortalece as lutas do território. Então, ele é um ativo para que aquilo ali não continue acontecendo, sabe? É orgânico, é uma roda que gira, né? Então, precisa fortalecer essas lutas. E aí, agora para encerrar mesmo, eu tenho uma frase aqui do que é os produtos, mas torna mais vago ainda. O produto de uma sistematização configura-se um documento vivo. Recomenda-se que seja revisado e atualizado periodicamente nos marcos temporais
definidos pela organização e devem ser conectados a modelos ou práticas de gestão de conhecimento, né, que a gente falou, como portal, e aí essa gestão pode, como, por exemplo, portal do conhecimento, biblioteca digital, programas de boas práticas, registros de lições aprendidas, memórias organizacionais e etc. Está vendo como está dentro daquilo que a gente está bem dentro da filosofia, está bem dentro da prática, flutua muito. Então, assim, a gente tem. É uma benção mesmo esse edital, né? A gente ter conseguido esse edital, porque a gente vai ter a possibilidade de ter um produto dentro da nossa cidade que vai orientar, né? Que vai, primeiro, que vai fortalecer a luta que acontece ali, porque não terminou, né? Lá em Brumadinho. Aliás, em Brumadinho só não, no estado de Minas Gerais e para outros também, porque nós temos outras barragens em ebulição aí, já em ebulição mesmo, essa é a palavra, né? Ebulição, que se as chuvas permanecem, os sinos tocam e a gente tem um novo rompimento, né? Lá próximo, inclusive, tem uma, a gente ouviu aquele dia lá, né? Que é maior do que aquela que rompeu. Então, a gente fortalece as lutas e a gente reorienta os caminhos assim. Então, sistematizar bem. Se a gente veio para cá esperando que daria o norte, não, então a gente tem que fazer o seguinte: uma introdução e tal, a gente não sai daqui com isso. A gente vai ter muito. É simples, mas complexo. Pode falar, Renato. Gente, antes de eu falar, são 9h30, nós ainda temos meia hora assim, de energia. Como é que vocês estão? Estou tranquilo. Tá. Tranquilo. Tá. Então, olha só, anotei um monte de coisa aqui. O que eu acho é que, bem, primeiro, muito obrigado, Kleber, por essa sistematização, Wander também. Foi muito boa, assim, clareou, estruturou na minha cabeça muita coisa, então, muito útil mesmo. E a maneira que você passou também achei ótimo, né? Então, para começar com isso. A outra coisa que eu notei é que, se a gente olhar aqui no nosso Carrabid, mais ou menos a gente está fazendo todas essas etapas, sabe? Então, acho que isso é uma coisa boa. Eu vejo aqui, olha, que de urgente, assim, e relacionado com isso, a gente tem aqui esse item 24, preparar os elementos a serem sistematizados dentro do fundo, que ele dialoga aqui com a parte 2, né? Qual o aspecto central? Então, eu queria tirar um tempinho aqui, eu sei que o Wander está doido para falar de produto, mas eu acho que antes de falar de produto, a gente tem que passar aqui por esse ponto, sabe? Eu concordo, Kleber, que o ponto 1, ponto de partida, a gente conseguiu já cobrir ele, né? A única coisa que eu acho que faltou ainda para o ponto 1, se a gente quiser, a gente pode fazer, é a tal de conversa inicial, sabe? Eu chamaria todo mundo mesmo para um bate-papo sem ter pergunta definida, para contar a história. Como é que foi que aconteceu isso daí? E deixar o negócio orgânico, uma conversa assim sabe, bem solta mesmo. Mas, tirando isso, eu acho que o ponto 1 ele está todo feito, né? No ponto 2, eu acho que são esses dois pontos. O 24, preparar os elementos a serem sistematizados, e o 7, que é definir os produtos, que aí a gente já entra nessa discussão toda que vocês já entraram, né? Mas, para falar aqui sobre os elementos a serem sistematizados, eu comecei a pensar assim, bem, a gente quer que tenha uma visão sistêmica, né? Porque se pegar só a captação de recursos, ou isso ou aquilo, vai ficar um negócio manco. A mesa precisa de ter 4 pernas para ser mesa, né? Então, precisa ser sistêmico. Aí eu falei, então, quais os aspectos que a gente pode querer
ter ele como aspecto central, né? Uma é a questão da comunidade. Como que aquela comunidade reagiu à questão do fundo, né? Se ela abraçou, né, os projetos que foram feitos, se esses projetos, se o fato de ter o dinheiro lá viabilizou os projetos e os projetos foram transformadores, né, esse tipo de coisa. Uma outra questão é a questão da estrutura do fundo, né? Então, acho que já entra, talvez, até numa questão mais administrativa, mas como que a gente faz para um fundo desse tipo existir? Para ele existir, né? E, na minha opinião, essa aí deveria ser o aspecto central, sabe? Eu acho que é mais interessante até do que como que foi a comunidade. Porque a comunidade, eu acho que a gente deve fazer essa pesquisa, essa análise, mas eu acho que a gente não consegue esgotar e a gente não teve todas as respostas nessa experiência do fundo, né? Para a questão de engajamento da comunidade. Eu acho que na estrutura do fundo a gente consegue. Tá. A outra questão, outro possível aspecto central poderia ser a avaliação dos projetos, né? Então, cada um dos projetos, e aí, o que aconteceu? Deu certo? Teve transformação? Teve impacto? E aí a gente conseguir falar no final, olha, encher o peito, né? Encher a boca para falar, olha, tanta coisa boa que aconteceu, depoimentos e tal. Mas eu também acho que isso daí ele deve ser feito, mas eu acho que ele não é central, sabe? Porque eu acho que a característica desses microfundos, né, que são valores pequenos, é que você você joga várias sementes. E algumas dessas sementes está ok elas não darem certo, sabe? Faz parte do jogo, do custo. A gente tem um custo menor do que os fundos e com isso a gente pode, vamos dizer, entre aspas, desperdiçar dinheiro. Falei entre aspas porque a semente ela tem um valor por si só, né? Então, assim, a pessoa que tentou e não deu certo, ela aprendeu. Então, da próxima vez, né, você já está criando coragem, capacidade, sonhos dentro daquela comunidade, né? E um quarto aspecto que eu listei aqui também é o aspecto da história, né? Então, sistematizar essa história. Por quê? Porque a história ela está ligada a uma resposta a uma tragédia. E eu ouvi vocês várias vezes falando, as barragens que tem aqui e tudo mais. Eu acho que o fundo regenerativo ele não é limitado a uma resposta a uma tragédia. Eu acho até que, como resposta a uma tragédia, ele é muito limitado, porque ele está mais para o longo prazo do que uma resposta imediata assim, de socorro, né? Agora, se a gente for olhar os 4 R's da regeneração, que é fundo regenerativo, são 4 R's, né? A gente quer aprovar projetos que tenham resiliência. Então, resiliência é prevenir, né? A gente trazer uma resiliência para aquela comunidade para que, quando aconteça uma porcaria dessas, eles tenham uma rede de ajuda, e pode ser qualquer coisa, né? A gente viu a barragem, mas olha o tanto de coisa de incêndio, de chuva, né? De tudo que está acontecendo. Então, resiliência é um, regeneração é outra. Depois que deu a porcaria, como que faz para regenerar, né? Então, regeneração é outra. Resistência é o outro R. Então, assim, poxa, tem uma empresa mineradora tóxica que está fazendo destruição, como que a comunidade consegue fazer projetos que resistam a essa destruição, né? E o 4 é a reconexão. E a reconexão é a reconexão com a natureza, consigo mesmo, com a comunidade, né? Então, são os 4 R's. A gente tem um manifesto regenerativo que fala desses 4 R's, né? E
E eu também acho que esse aspecto não deveria ser um aspecto central para a nossa sistematização, sabe? Eu acho que é uma coisa interessante, a gente deve sim falar sobre história, mas não como ponto central. Então, dentre esses aí, na minha opinião, eu acho que os elementos a serem sistematizados, o elemento central, na minha opinião, deveria ser a estrutura do fundo, para o fundo existir. O que precisa para o fundo existir? E secundários, mas eu acho que a gente deve avançar e aprofundar o máximo possível a questão da comunidade, como que ela se engajou, como que ela respondeu, tudo mais, a questão da avaliação dos projetos, se valeu a pena, né? E a questão da história, né? Então, dessa resposta que foi dada a uma situação de tragédia, né? E eu queria ouvir vocês quanto a isso, para depois eu vou junto, eu e o Wander estamos aqui, né? A gente vai ter a oportunidade de conversar com mais calma, mas se vocês quiserem comentar ou aqui ou depois sobre isso, né? É o caminho que eu estou pensando, né? E depois, se der tempo, a gente poderia até conversar um pouco sobre produtos também. Eu quero, Renato, introduzir só a minha colocação para a conversa nossa rolar aí no presencial depois, compartilhando, é lógico. E até convidando o Kleber para se fazer presente lá, né? Eu não sou o dono da casa, não, mas estou convidando, viu, Renato? Bem, então, só dando um contexto, mas o Kleber já falou que na sexta ele está bem atribulado, né? Mas, Kleber, às vezes no almoço, dá para a gente almoçar junto, ou, enfim, no happy hour, à noite, às 8 horas, né? E se não, no sábado a gente já vai encontrar de qualquer jeito. Até porque eu acho que a conversa não vai ser, vai ser de várias coisas, né? Então, o fundo vai ser apenas uma. Mas aí eu vou no sábado mesmo, aí no sábado a gente passa isso, alguma coisa se precisar. Ou se não, deixa para reunião de quarta-feira. Eu estive até então com uma visão diferente do Renato, da que o Renato colocou aqui agora, e agora eu não estou com nenhuma, né? Estou entre ela e a que eu tinha. E aí, primeiro, é porque eu perdi um pouco do princípio, né? Eu entrei depois que já estava rolando essa questão toda aí. Eu perdi a parte inicial. Aí eu posso ter tomado um rumo equivocado nas minhas análises aqui, né, nas minhas reflexões. Mas eu penso assim, a nossa cidade vai ter um subproduto. E o produto tem que ser para Brumadinho, não para a nossa cidade, não para o fundo. Então, numa visão inversa ao que o Renato está colocando. Se o dinheiro foi para o fundo regenerativo da nossa cidade, Brumadinho é um dos momentos, um dos eventos, é uma leitura que é que você colocou agora, né, Renato? Estruturar um fundo, ter condição de fazer, aprender para que esse fundo possa ser ampliado e tal, e Brumadinho é secundário. Mas até então eu estava entendendo que Brumadinho era o primário, e que ao fazer Brumadinho, a nossa cidade aprenderia mais sobre gestão de fundo. Então, é um negócio assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas eu queria ainda discutir um pouco mais isso, não hoje, para que fique claro, ou se não tem necessariamente um primário e um secundário, é tudo ao mesmo tempo, como aquele símbolo lá do yin yang, né? Que está ali, algo assim. Isso, para mim, preciso de mais um entendimento melhor. E isso não impacta no que a gente já está fazendo, é mais uma questão de compreensão da minha parte sobre o que está acontecendo, né? Não mudaria nada do que está sendo proposto, do que já foi feito, não. Mas Eu acho que são dois lados da mesma moeda, sabe, Wanda? Não tem jeito de associar, sabe?
Então, hoje, para a gente melhorar o fundo em Brumadinho e fazer com que essa experiência tenha novos recursos vindo, novos projetos, uma dinâmica mais ágil e tudo mais, a gente tem que olhar para essa questão da estrutura do fundo, que a nossa cidade ela é um dos gargalos, né? Então, para a nossa cidade conseguir pensar em passar isso para Replicar. outros lugares, né? Escalar, ou replicar, ou mesmo, né, que nem seja a nossa cidade, que seja outra organização replicar isso em outro lugar, a gente ainda precisa equacionar esses pontos que estão desconexos, né, no funcionamento, tanto em relação à comunidade, quanto em relação à estrutura, quanto em relação a tudo, né? Então, é muito interligado mesmo. Só fechando, isso traz uma outra questão. E a gente tem o pessoal de linha de frente, que está lá, digamos, a Elcia, para dar um exemplo, não é só a Elcia, e tem a pessoa que está de carro, eu vou me colocar nessa outra ponta, que está pensando e refletindo sobre, e não está efetivamente colocando a mão na massa. Então, isso também eu queria que a gente discutisse melhor, porque um complementa o outro. E a gente tem que articular isso para ter a energia fluir e somar, em vez de ficar separado, um cuidando aqui, o outro ali. Então, precisa disso. Tinha um outro ponto aqui, agora me fugiu. Fugiu. Mas que fechava essa questão. Se eu lembrar, eu falo. Beleza. Só pensarmos nessa questão quando vocês forem sentar para avaliação, se bem que pensar nos produtos está com a gente, né, Wander? Isso. Da gente pensar em algo que seja, sim, para Brumadinho, claro. Aliás, não, eu estou com essa dúvida também. O produto que a gente precisa apresentar, ele, claro, que vai ter Brumadinho como plano de fundo, mas é um produto que a gente vai. Isso para a rede como a que a gente vai apresentar, né? O É, produto é para eles, é, né? não é assim para eles, né? Eles estão financiando. É um compartilhamento de saberes sobre a experiência do Fundo Brumadinho, que é a experiência que a gente tem, né? Com vistas e aí talvez a gente tenha colocado isso, mas com vistas à replicabilidade, né? Uhum. Sim, entendi. Porque eu fico pensando o seguinte, se a gente um artigo, né? Um artigo para Brumadinho, né? O que o Brumadinho, a comunidade vai, né? Não sei, talvez a comunidade acadêmica possa aproveitar isso, mas né, as pessoas que estão ali, tal, talvez não seja interessante. Se a gente faz uma série de entrevistas no YouTube, um exemplo, para a comunidade, pode continuar sendo, não vou nem assistir, né? Então, assim, realmente é um pano para manga pensar o que a gente vai fazer. Mas eu É, acho que talvez a gente deveria pensar sobre a ótica dessa questão da replicabilidade, sabe? Nos aprofundarmos nisso, que Brumadinho é importante, é o nosso ponto de pesquisa, mas o que foi feito ali já foi feito, né? A replicar não vai replicar ali, vai replicar em outro lugar. Ali vai é, precisar consolidar o que está sendo feito. Se a gente é. conseguir melhorar, né? Voltar a captar, voltar, insuflar o grupo de mentor, eu sempre esqueço essa palavra, não é mentoria, não, é grupo de curadoria. É, que é, inclusive, no ponto de chegada, é a etapa de reorientar os caminhos, né? Aham. A gente vai reorientar os caminhos, né? Então, olha, tem nesse parte 5, né? Tem que formular as conclusões, comunicar essas aprendizagens,
reorientar os caminhos e fortalecer as lutas do território, né? Que não necessariamente precisa ser, se a gente pensar em replicabilidade, não necessariamente é o território Brumadinho, né? É mais Exatamente. amplo. Exatamente. Eu gostei muito do que o Wander colocou sobre o produto, né? A gente começar pensando o produto em termos subjetivos, assim, sem ser na coisa física, mas o que a gente quer trazer em termos de consciência, autonomia, enfim. E também voltando ao ponto 3 e o 4, né? Que eu acho que são as entrevistas, né? Recuperação da experiência vivida, reconstruir a história, né? O que, como, onde, quando, reflexão sobre o que aconteceu, interpretação crítica do processo, né? Eu lembrei o que eu queria falar. Eu fiz, são questões conexas, né? Eu fiz um convite ao Kleber para ele formar comigo uma equipe para a gente tentar nos credenciarmos a uma franquia do núcleo do Museu da Pessoa em Divinópolis. O Museu da Pessoa é uma ONG, tem 30 anos, ele escuta as histórias das pessoas, ele tem uma metodologia, uma sistematização hiperestruturada, muito bem feita, e abriu a franquia. Eu precisava de um comigo, não teve. Tentei 10, 15, 12, sei lá, pessoas aqui, aí me ocorreu de perguntar ao Kleber. O Kleber topou, mas aí mas deu errado, sabe, Renato? Por quê? Porque tinha um prazo, né, uma data, e nos 45 do segundo tempo, eu e o Kleber combinamos que sim, seríamos uma equipe de 2. Eles já tinham feito uma concessão para mim, porque era para ser 3. E ainda tinha que gastar cada um R$ 1.350 para fazer um processo de formação, apresentar um projeto que, se aprovado, aí sim você constituiria o núcleo e poderia monetizar esse núcleo para ele sobreviver, porque sem dinheiro não adianta, né? Aí, por que eu estou trazendo essa questão? Em algum momento foi colocado aí, acho que no ponto 5, a questão lá no começo, de ouvir as histórias. Nós vamos refletir sobre as histórias. Olha o quanto, se a gente tivesse sido aprovado no núcleo do Museu da Pessoa, isso agregaria a esse projeto agora, porque a gente ia receber uma metodologia pronta, de 30 anos de prática, refinadíssima, para incluir dentro desse projeto na parte que é o produto memórias, que é um produto. Um dos produtos são as memórias. As memórias preservadas do indivíduo, da sociedade em geral, de tudo que aconteceu, essa memória falada pelas pessoas, né? Depoimento das pessoas, claro, os que estão vivos, né? Não tem como fazer dos outros. Isso aí é um produto muito importante, até porque ele é objeto de estudo futuro na academia, e dali pode se depreender muito, muito mais coisas, né? Então, eu fiquei, enquanto o Kleber falou em alguns momentos sobre história e memória, memória organizacional, você falou aí, Uhum. como é que está isso na memória organizacional da Vale? Né? Será que ela está fazendo? Não, com certeza que não, né? A memória dela lá está assim: gastei tanto com isso, aí negociei aquilo, baixei para não sei quanto. Então, assim, uma pena, mas eu vou querer procurar ver em que o Museu da Pessoa pode nos ajudar em sistematização dessa escuta e registro das memórias, ainda que a gente não possa ser um núcleo. Vou ver se eles podem compartilhar algum material que oriente esses registros e preservação dessas memórias, porque já está pronto lá. Eu acho que isso faz muito sentido, sobretudo na memória dos projetos, sabe? Exatamente, também. Eu Isso. acho que essa memória dos projetos seria algo muito legal. É, e é aquele negócio, gente, tá? Central é a estrutura do fundo, vamos dizer. Mas, quando a gente fala da memória dos projetos, a gente está celebrando os projetos em Brumadinho, a gente está motivando as pessoas
a aprenderem e quererem criar um fundo na cidade delas, que elas vão ver os projetos e que legais que são. Então, está tudo conectado, sabe? Assim, eu acho que é possível a gente ter um foco central, mas a gente vai ter que abarcar tudo de qualquer jeito, em maior ou menor grau, né? Ainda que não seja objetivo, né? Por causa, relação de causa e efeito, acontecem outros resultados, né? É, e só assim, dando uma palhinha, já está quase 10 horas já, né? Mas em relação aos produtos, né? É, a gente tem o site lá do Aliança Regenerativa que está no Striking, e a gente tem essa conta paga, sabe? Com recursos, paga por um ano, acho que o domínio a gente tem por 3 anos. Então, possivelmente, é uma ideia da gente fazer um site, sabe? O produto é um site em que lá tem um manual de como começar um novo fundo, lá tem a celebração dos projetos, lá tem os vídeos das entrevistas, lá tem o artigo científico, né? Se chegar a escrever um artigo para uma academia, põe o link lá, vira tipo um hub, né? De informações. Boa. Olha, Renato, tem conteúdo lá? Tem, né? Hoje tem, depois você dá uma olhada lá. Hoje tem um pouco de coisa lá, mas a gente pode, tipo, apagar tudo e começar do zero, né? E, Kleber, na questão de escrever o artigo, né? Só lembrar aqui que a gente tem uma tarefa que é a 26, estabelecer parcerias acadêmicas, e Uhum. tem um cara que é muito ligado a Brumadinho, que é o Theo, ele foi meu professor, inclusive, ele é de Brumadinho e é muito ativo lá. Então, de repente, esse negócio de escrever o artigo é assim, a gente junta com algum mestrando Com e certeza. o cara escreve como o autor principal e põe o nome de todos nós lá, Aham. sabe? Sim. É uma Porque, possibilidade, sim. porque dá trabalho pra caramba escrever, né? Então, Não, é chato. é, Sim. Outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto você falou foi que eu acredito que para o próprio Brumadinho, né, as pessoas, a cidade inteira, não consegue ver a atuação do fundo regenerativo lá, não. Porque acontece em pequenas doses e em pequenos lugares, né? Então, ter essa celebração, algo escrito, condensado, tudo no mesmo lugar, talvez fique mais fácil de quem olhar e falar assim: não, mas aconteceu isso tudo mesmo, aconteceu, olha lá, fulano recebeu, fez é, isso com dinheiro, foi ciclano. Então, acho que isso vai dar um corpo para o que é o fundo. colocar umas fotos, colocar entrevista com a pessoa falando sobre o projeto que ela fez, sabe? Nossa, eu acho que Exatamente. vai levantar a autoestima da galera, vai ser um negócio Eu bem acho legal. que não, é isso mesmo, vai ser bem, vai dar para entregar bastante coisa do que a gente está propondo, bastante coisa mesmo. Agora, uma coisa que eu não queria deixar de fazer era uma escrita que aí já é para além, né, do fundo, é uma escrita lá naquela revista. Duas já foram aprovadas, as meninas lá, as bolsistas mandaram, já foram aprovadas duas. Então, eu tenho que mobilizar aí para conseguir escrever. Não é obrigatório, né? Mas imagino que se a gente tivesse alguma coisa escrita lá numa revista daquela, né? Aquela Foundation, não sei o que lá, não sei o que lá, ficaria Tem prazo, bom. Kleber? Não, está aberto aí para gente escrever. Uma das meninas escreveu sobre a impressão dela no seminário, né? A outra eu não lembro, que eu ainda não li, mas eu acho não tem prazo, não. Tá aí para escrever. A gente tem 10 meses aí de envolvimento É, com a rede. coloca o link lá no grupo. Às vezes a gente vai, dependendo de como que for esses artigos, sabe? Se não for um negócio muito científico, assim, se for mais Não, jornalístico, não, não. É mais é, jornalístico mesmo, é mais para revista,
Eu acho que a gente pode combinar, a cada 2 meses escreve um, sabe? Uai, vamos. Pega assim, faz um esquema igual Lennon e McCartney, sabe? O problema é que aí eu já não sei se na hora de sair lá na revista se sai É, com o nome de todo mundo. Isso eu posso perguntar. A gente tem uma reunião já breve, é. eu posso perguntar, porque talvez não saia. Porque se saísse, a gente combinava assim, são 10 meses, nós somos 5, cada um escreve um a cada 2 meses, né? E Uhum. aí a gente põe 5 artigos lá, Sim. vira uma coluna, né? Vou perguntar amanhã, como é que é isso. E Massa, vou mandar o link lá das meninas para vocês poderem ver. Muito bom. massa. Beleza. Acho que saímos bem da reunião. Checkout, Eu saio muito bem, gostei demais. Essa vocação para aula realmente eu tenho mesmo. Eu comecei, né? Agora eu já comecei a dar aula também num curso aqui próximo de casa, então os sábados estão aí. Gostei muito de fazer essa exposição. Acho que a gente vai sair daqui com bastante coisas para avançar nas próximas tarefas que está lá para ser feito. Estou bem legal. feliz. Eu também saio bem feliz, satisfeito. E eu celebro aqui que eu acho que nós três aqui a gente tem bastante sintonia trabalhando juntos, sabe? Eu sinto assim quando eu estou com vocês dois que as ideias vão meio que pipocando e vai um levantando para o outro cortar, tipo, a gente vai construindo junto ao longo da vivência, sabe? E isso é muito especial, então eu agradeço. Sim. Eu saio muito bem também e saio de um dia muito cheio de reuniões, várias hoje, muitas, sem parar. Parei, eu não almocei hoje, eu comi um sanduíche porque não dava tempo. Então, eu tive intervalos assim de 1 hora e meia entre uma e outra, não mais do que isso. E eu pensei que eu chegaria aqui sem energia, mas a energia vem do propósito. Então, o que é que a gente está nos propondo a construir traz uma energia que eu não sei de onde. Eu estou saindo daqui para tomar uma Heineken ali para ver se eu durmo. Ótimo. Certo, gente. Boa noite, Um então. Bom abraço. descanso. Boa noite, até mais, pessoal. Até amanhã. Tchau. Parou a gravação? Não, peraí, deixa eu parar então. Interromper.